Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Rural contra as Fake News. Esse é mais um episódio do nosso podcast da Proeste, juntamente com o Pet Veterinária. O assunto de hoje é muito curioso, gente. A gente vai falar sobre doenças transmitidas por insetos. É um assunto novo por aqui no podcast, mas infelizmente é muito presente nos últimos anos. Dengue, chikungunya e familiares, todo mundo já ouviu algo sobre ou até conviveu e convive com essas doenças. A professora Patrícia Fampa, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, aqui da nossa universidade, vai explicar para a gente todos os detalhes importantes sobre as transmissões dessas doenças. Então fique com a gente, agradeço desde já a sua participação e vamos então para o que é mais relevante. Olá, eu sou a professora Patrícia Fampa, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e vim falar aqui sobre fake news envolvendo doenças transmitidas por insetos. Trabalho com insetos vetores há quase 30 anos, desde minha iniciação científica da graduação em Ciências Biológicas. Primeiramente, é essencial destacar a importância de se estar bem informado sobre esse assunto tão abrangente. Existe uma gama de doenças transmitidas por insetos para seres humanos e animais, com importância médica e veterinária e com sérios prejuízos sociais e na economia, seja por afetar o sistema de saúde e população economicamente ativa ou impactar a atividade agropecuária. Há ainda as zoonoses, doenças em que o mesmo patógeno pode ser transmitido de um ser humano para um animal e vice-versa. As doenças transmitidas por insetos vetores são causadas por diferentes patógenos, como vírus, bactérias, protozoários e eumintos. Os vetores podem ser mecânicos ou biológicos. Os insetos vetores biológicos são hematófagos, ou seja, sua dieta é sangue dos seus hospedeiros, com destaque para as ordens Diptera e Hemiptera. Em geral, a maior evidência na mídia ocorre acerca de doenças com maior impacto epidemiológico. O Brasil, por suas características ambientais e geográficas, com clima quente e úmido, propicia o desenvolvimento de insetos, incluindo os vetores, sendo endêmico para doenças como malária, leishmaniose e doença de Chagas, causadas por diferentes espécies de protozoários parasitas, atingindo milhares de pessoas com consequências incapacitantes e morte. Ainda dentro desse assunto, se te perguntassem quais são os animais mais mortíferos do mundo, o que responderia? Tubarões? Algumas espécies de cobras? Felinos? Na verdade, os mosquitos são considerados os animais mais mortíferos do mundo. Diferentes espécies transmitem diferentes patógenos. Como exemplos, podemos citar os do gênero Anopheles, com algumas espécies que transmitem patógenos do gênero Plasmodium, que causa malária, os do gênero Culex, que transmitem elefantíase, causada por euminto, e febre do Nilo Ocidental, causada por vírus, e o Aedes aegypti, que transmite vários vírus, como dengue, zika, chikungunya e da febre amarela. É de suma importância destacar que as ações do homem, como desmatamento e contribuição para o aquecimento global, impactam a biologia desses vetores, facilitando sua reprodução e propagação para áreas cada vez mais extensas do globo, sendo encontrados em regiões onde até pouco tempo não eram encontrados. A população tem que estar bem informada sobre os métodos para evitar a reprodução desses vetores. Muitos podem não ter ideia da associação entre as questões ambientais, que acabei de mencionar, e a maior adaptabilidade de insetos, sendo por isso essencial se combater as fake news relacionadas a aquecimento global. Ele existe, como comprovado cientificamente, e os hábitos da população humana, como o consumo desenfreado e altas taxas de desmatamento, além de efeitos mais popularizados como o derretimento das calotas polares, desertificação de florestas, chuvas cada vez mais intensas, impactam e muito as populações de insetos vetores. O desmatamento faz com que populações de insetos e patógenos que estavam antes estabelecidas em ambientes silvestres sejam expostas a áreas urbanas
e o aquecimento global acelera a taxa de reprodução desses insetos e, consequentemente, a capacidade deles se infectarem com os diferentes patógenos que transmitem. Outra situação que vale a pena mencionar foi a notícia falsa que chegou a circular na época do surto de Zika, entre os anos 2015 e 2016, de que o larvicida utilizado para controlar o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti é que estaria causando a microcefalia nos bebês, associada, na verdade, à reprodução do vírus Zika no sistema nervoso dessas crianças durante sua formação na gestação. Circulou também que um lote da vacina contra a rubéola vencida, aplicada nas gestantes, seria a causa de microcefalia nos bebês, o que foi desmentido pelos órgãos competentes, até porque tal vacina não é aplicada em gestantes e mesmo que ocorresse por algum descaso, a vacina não tem tal efeito de provocar microcefalia. Ainda em relação à infecção por Zika, circulou em aplicativos de mensagens a informação de que crianças de 1 a 7 anos de idade e idosos poderiam preferencialmente desenvolver a síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica autoimune que alguns pacientes desenvolveram após a infecção com Zika, mas sem qualquer associação a faixas etárias específicas. Já durante o surto de febre amarela, que ocorreu entre 2016 e 2017, com transmissão do vírus por mosquitos do gênero Haemococcus e Sabetes, houve relatos de macacos como saguis, búzios e micos-leões dourados mortos por pessoas em diferentes localidades do país por se acreditar erroneamente que os primatas eram os transmissores da doença. Na verdade, eles são tão vítimas da doença como os seres humanos e sua eliminação, além de crime, atrapalha as investigações epidemiológicas da febre amarela. Finalmente, eu vou mencionar o caso de mosquitos geneticamente modificados em laboratório para reduzir a transmissão de patógenos. Esses estudos têm sido conduzidos há décadas e eu os acompanho. Há poucos anos, machos de Aedes aegypti que não se alimentam de sangue e por isso não transmitem os patógenos para os hospedeiros, mais especificamente para os homens, têm sido modificados para gerarem mosquitos transgênicos que expressam uma proteína que, em altos níveis, é letal para o indivíduo. Eles já foram liberados em algumas cidades, reproduziram com as fêmeas selvagens e, se nós pegarmos o exemplo de Piracicaba, em São Paulo, a redução das larvas do mosquito na natureza chegou a 80% por conta dos altos níveis expressos dessa proteína letal. E, consequentemente, houve redução também na taxa de transmissão das viroses transmitidas por esse mosquito. Circulou, depois disso, uma notícia falsa de que os mosquitos transgênicos transmitiriam taxas mais altas do vírus associados ao Aedes aegypti quando comparados aos mosquitos selvagens, quando, na verdade, o efeito observado é exatamente o oposto. Espalhar fake news é crime. Elas geram pânico, confundem a população, tiram o foco das medidas realmente efetivas e levam ao descrédito da ciência. Iniciativas para informar a população e explicar os efeitos nocivos das fake news são extremamente necessárias. Encerro por aqui e espero que tenham gostado. Ressalto que, sempre que receberem notícias polêmicas sobre assuntos de saúde, que consultem os canais oficiais de órgãos como Fiocruz, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e das nossas universidades. Obrigada e, se quiserem saber mais, estou à disposição. Muito obrigada, professora Patrícia, pela brilhante exposição, cheia de informações extremamente valiosas para nós. Vamos deixar aqui na descrição os links dos órgãos oficiais de saúde indicados pela professora para a averiguação de notícias e boatos que a gente acessa. Agradecemos também a sua audiência conosco, esperamos vocês no próximo episódio. Até lá!